Olá, bom dia! Chega mais para acompanhar de pertinho o Tela Rural, o programa que leva o campo até sua casa. Quer dicas para alimentar as aves? Dá uma olhadinha. O Instituto Federal do Interior do Rio Grande do Norte desenvolve pesquisas com galinhas poedeiras. O coletivo Alcaruçu Pitã se reúne às margens do Rio Potengi para realizar um plantio de mudas nativas de mangue aqui na Ilha do Cajueiro. Um museu agroflorestal com plantas para forragem animal, medicinais e nativas da região semiárida. Ele é um laboratório do Instituto Federal, o IFRN Apodi. Vamos conhecer um pouco da cultura do vaqueiro e a origem da vaquejada atual. O Tela Rural está no ar. Sejam bem-vindos a mais um Tela Rural, direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aqui pertinho, no município de Panguaçu, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia tem desenvolvido pesquisas para alimentar aves a um baixo custo, especialmente para produtores do Nordeste. Veja como essas dicas podem te ajudar. Apressadas, meio desajeitadas, curiosas e com a fome que parece não ter fim. Esse aviário faz parte da unidade agrícola Fazenda Escola no interior do Rio Grande do Norte. As galinhas são de linhagens diferentes. Essas aves foram criadas em laboratório, resultado da hibridização de espécies. Por causa das modificações genéticas, não podem se reproduzir sozinhas. São chamadas de galinhas poedeiras porque a função principal é produzir. Nesse primeiro aviário são mais de 200 aves, pondo de 2 a 3 vezes por dia. Os ovos recolhidos têm destino certo. A produção aqui do aviário ela é destinada à merenda dos alunos daqui do próprio campus, né? Então toda semana, pelo menos uma vez na semana, os alunos recebem ovos na merenda escolar, ou cozido, ou mexido, ou com pão. Então, quando tem algum aluno que deseja fazer um TCC, uma monografia com aves, a gente também organiza o setor para eles desenvolverem essa pesquisa. Todo o cuidado é pouco, do horário certo da alimentação, a troca de água dos bebedouros. Tudo projetado para que o desempenho da produção das galinhas seja o melhor possível, inclusive o cuidado com a temperatura. A temperatura ideal para a criação das galinhas fica entre 15 e 27 graus, mas no sertão o calor não respeita essa regra. O conforto térmico ele vai influenciar em várias coisas, na questão do desempenho, na própria produtividade, né, em questão de mortalidade, reduz a mortalidade e também por questões de bem-estar, né? A ave estando em fase de produção, ela vai precisar de um melhor conforto térmico para expressar toda essa característica dela de produção. Fábio é bolsista do projeto. Ele é o responsável pelo manejo das aves. Eu limpo a casinha, depois eu venho para o aviário, recolho os ovos. Logo depois eu mudo a água das aves, adiciono ração, é tudo o mesmo padrão, eu sigo o mesmo padrão todos os dias. O aviário serve também para a pesquisa dos alunos. Uma das que estão sendo desenvolvidas aqui é a inclusão da leucena, essa planta, na alimentação das galinhas poedeiras. As folhas secam ao sol, são trituradas e depois adicionadas à ração. Se a pesquisa der resultados positivos, vai beneficiar e muito a vida do pequeno avicultor, que poderá produzir no quintal de casa o alimento das galinhas. As galinhas não podem ser alimentadas com ração comercial porque alguns dos ingredientes são de origem animal e não podem ser usados nesse sistema que é agroecológico. Já os ingredientes da ração formulada no aviário são mais caros, incompatíveis com a realidade dos avicultores da região, por isso a pesquisa é tão importante. Se a leucena e também a moringa, que já faz parte de outro experimento, suprirem a proteína necessária para as aves,
todo mundo sai ganhando. Os alunos já fizeram alguns testes, acrescentando de 5% a 15% da leucena na ração. A leucena ela é muito importante porque é uma alimentação alternativa e como nosso curso é agroecologia, então a gente busca sempre estar nessa linha de pesquisa, trabalhando com alimentação alternativa. O grande problema, às vezes, da pecuária leiteira, da avicultura, na realidade, a forma de suplementar, porque elas precisam de uma suplementação, né, de um teor mínimo de proteína na ração, e essa proteína, geralmente, a gente fica muito limitado à questão das commodities, né, da soja, de milho. Esse é um mercado muito, muito volátil, né, depende muito da questão da economia externa, né? Então o pequeno produtor fica muito susceptível a essas variações de dólar, de câmbio, né? Então a proposta aqui do curso é justamente fomentar essa substituição dessas commodities, né? Níveis de proteína adaptados aqui à região. O ciclo produtivo das galinhas dura 2 anos. Depois desse período, elas são destinadas ao abate. As pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Federal têm mostrado que é possível investir em um tipo de linhagem eficaz na produção de ovos e para corte, e que a vegetação local do semiárido pode ser uma excelente fonte de proteína. Em a pesquisa provando que existe a possibilidade de se substituir parte dessa proteína por esses alimentos, então a gente começa a estimular que esses produtores plantem essas espécies e aí aos poucos vamos chegar no nível de produtividade economicamente viável. Oi Sara, olá para você que acompanha o nosso programa. Eu e a equipe do Tela Rural aqui em Natal fomos acompanhar um projeto de revitalização do mangue realizado por voluntários às margens do Rio Potengi. Em 2 dias de ação foram plantadas 60 mil mudas nativas. O mangue é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho. Propício às zonas úmidas, ele é característico de regiões com clima tropical e subtropical. O mangue se desenvolve em áreas alagadiças, às margens de rios, baías, enseadas e localidades de encontro das águas de rio com águas do mar. A vegetação do mangue cresce em solo úmido, salgado, lamacento, bastante rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, o que também atribui a estes lugares forte odor característico. As raízes aéreas do manguezal são uma adaptação desse tipo de vegetação frente a um ecossistema de solo pobre em oxigênio. As raízes externas possibilitam também melhor sustentação das plantas no solo de lodo e lama. As sementes do mangue também são adaptadas ao ambiente. A estrutura em formato de estaca se desprende da planta de origem quando amadurece. Por ser mais pesada e pontuda na parte inferior, a semente, por ação da gravidade, cai em pé e se enterra até a metade no chão lamacento, onde vai germinar. O mangue abriga uma fauna diversificada. É um ecossistema considerado berçário, pois inúmeras espécies se utilizam dele para reprodução. O mangue é um dos ecossistemas mais importantes, né? E no meio costeiro é o berçário, né? E a eternidade de 70% das espécies da fauna aquática, em especial os peixes, né? Que habitam o litoral e o próprio estuário. Então, assim, ela tem uma importância ecológica e econômica, né? Desde para a pesca artesanal ou de lazer, como a pesca profissional. Os manguezais são frequentemente destruídos por atividades humanas, como a construção de portos, pontes e estradas, a expansão urbana das cidades, instalação de indústrias às margens de rios, carcinicultura, lançamento de esgotos e resíduos industriais. Com o objetivo de recuperar áreas de mangue devastadas por antigos viveiros de camarão, hoje desativados e abandonados, o coletivo Ocaruçu-Pitã, juntamente com o sítio histórico e ecológico Gamboa do Jaguaribe, de Natal, Rio Grande do Norte, desenvolve ações de plantio de sementes nativas do mangue. O projeto existe desde quando começou a destruição
do manguezal. A gente, em 2004, lançamos um Petrobras Ambiental e fomos contemplados. A gente está nessa mostrando que que o mangue cresce, que o mangue renasce rápido, não precisa de tanto esforço, é só botar em semente. A gente está só ajudando a natureza a proteger. Ontem a gente estimou em 40 mil mudas que a gente plantou. Hoje tem mais umas 20 mil para plantar, então essas 20 mil a gente dá conta daqui a pouco. Bom, nós fazemos a coleta, nós pegamos o barco, vamos até a foz, aí quando a maré está secando, aí esse propágulo ele boia. Quando ele cai na água, ele boia, aí a correnteza faz ela ir até a foz, aí nós coletamos lá, nós coletamos 8 sacos, que deu mais ou menos 40 mil mudas, agora 6 dias atrás. Ontem as mudas acabaram e nós fomos de novo e coletamos mais 20 mil mudas. 6 anos atrás, o coletivo se empenhou no replantio de 1,5 hectares de área devastada de mangue, na região onde fica o sítio histórico e ecológico Gamboa do Jaguaribe. Juntamos o pessoal que tem disposição e interesse em vida, em mais verde, e mostramos que tem um lugar para fazer e que está aqui abandonado, uma área de pesquisa, uma área que pode ser usada pela universidade para trabalhar com os cetáceos, trabalhar com os peixe-boi marinho. Estamos aqui na Ilha do Cajueiro, que fica localizada no Rio Potengi, a mais ou menos 1,5 km do antigo Porto das Balsas da Praia da Ridinha, em Natal, Rio Grande do Norte. A Ilha do Cajueiro faz parte da Zona de Proteção Ambiental 8, a maior ZPA aqui da cidade. Desta vez, Ocaruçu-Pitã e Gamboa do Jaguaribe escolheram a Ilha do Cajueiro como local para ajudar a Mãe Natureza a se recuperar mais rapidamente do desmatamento. Em 2 dias de trabalho, com a ajuda de voluntários, 60 mil sementes foram plantadas. Para saber mais informações ou participar do projeto, basta acessar as redes sociais do coletivo Gamboa do Jaguaribe, que estão aqui na sua tela. Vale a pena conferir. É com você, Sara. E no próximo bloco nós vamos continuar nossa viagem pelo interior potiguar. Vamos visitar 2 museus, um agroflorestal que preserva o bioma da região e o outro que preserva a cultura sertaneja. Tem também dicas para você fazer a biometria dos peixes e saber a quantidade correta de ração para destinar todos os dias. É já já!